primeiro semestre da economia brasileira muito bom, um primeiro semestre surpreendendo positivamente, né, um crescimento forte do PIB. A gente viu um PIB no primeiro semestre acima do que era esperado, né, por boa parte dos economistas, das expectativas de mercado, puxado principalmente pela parte de serviços, né? A gente viu um primeiro semestre, a reabertura total da atividade econômica pós-Covid, né? Lembrando, né, a gente passou 2 anos aí muito difíceis por conta da Covid. Hoje, né, até olhei agora pela manhã antes de subir para conversar com vocês aqui para a gente trocar essa ideia, o Covid caiu bastante o número de novos casos, né, no Brasil. O número de novos casos está abaixo já de 10 mil de novo, o número de mortalidade de novo abaixo de 100 mortalidades por dia. Graças a Deus a gente viu uma diminuição e uma melhora da pandemia. Isso permitiu que a economia fosse reaberta. Com a economia reabrindo, né, o que a gente viu? Bares, restaurantes, a parte de turismo, né, voltando, né, e graças a esse setor, né, da economia, que a gente chama de setor de serviços, a gente viu um crescimento muito forte. Por outro lado, né, a gente tem alguns desafios grandes ainda no Brasil. Né? O principal deles é o fiscal. Né? A gente gasta muito mais do que arrecada e isso é, sim, um grande desafio que a economia brasileira tem já há alguns anos, né? Não é esse ano, foi o ano passado, não. A gente já convive com os riscos fiscais muito grandes há algum tempo. Além disso, a gente viu uma inflação também subindo muito, né, nos últimos anos, né? 2021 e 2022, a gente vê os números de inflação muito acima da meta. 2021, a gente teve uma seca muito severa ao longo do segundo semestre, que obrigou, né, o governo a ligar as termoelétricas e isso encareceu o preço de energia elétrica para todos nós. Né? Então esse foi um fator que puxou a inflação para cima no ano passado. Esse ano tem um mix, né, de fatores que puxam a inflação para cima. Um pouco do que aconteceu o ano passado, devido a essa a ligada a essas termoelétricas e o custo mais elevado de energia elétrica, a gente teve um repasse de inflação do ano passado para esse ano. No início desse ano, a gente também teve um problema de chuvas acima da média, o que acabou estragando também a parte de alimentos in natura. Puxou também a inflação para cima. Então a gente tem, por 2 anos seguidos, uma inflação muito alta, o que obrigou o Banco Central a elevar os juros. Né? Então quando o Ferrua vai comentar aqui, né, sobre rentabilidade, sobre como os fundos estão se posicionando, né, como que estão rentabilizando os nossos recursos aqui da Santander Prev, a gente viu uma taxa de juros muito elevada, chegando num patamar de quase 14%. Né? A gente está com uma taxa de juros hoje ao ano no Brasil de 13,75%, o que acaba refletindo também nos nossos investimentos. Né? Então a gente tem aqui um desafio grande, que é controlar essa inflação, uma inflação acima da meta. O ano passado foi 10%, a projeção esse ano é algo em torno de 6%, né? Para ser mais preciso, e economista que projeta na segunda casa decimal gosta de ter um bom humor, né? 5,9%, né? A nossa projeção de inflação para esse ano. Então, para esse ano, a gente também tem uma inflação elevada e os juros contribuem para isso. Né? Os juros vão vir aqui mais elevados para tentar diminuir essa inflação de 2022. Né? Então, a gente tem uma perspectiva boa para a economia em termos de PIB. A gente vê um PIB crescendo esse ano acima de 2,5%, a gente está com 2,7% de PIB para esse ano. Para o ano que vem, a gente vê essa inflação voltando para a meta, né? Perto da meta, né? Dentro do limite da meta, ali em torno de 5,5% ao ano. Então a gente tem alguns desafios de curto prazo, mas a gente vê a economia crescendo no primeiro semestre de 2022 muito forte, graças à reabertura de Covid. Né? Ah, tá ótimo, Cleiton. E aí, Ferrua, com base nesses mandatos, a gente tem alguns perfis dentro Isso. da entidade, né, do plano. Comenta um pouco pra gente quais são esses perfis, o que a gente tem, o que a gente tem de alocação, o que a gente pode ter de alocação. Legal. Até para juntar também um pouco de governança, um pouco que o Cleiton falou, antes de falar especificamente da descrição dos perfis, como eles estão estruturados, né? Temos 4 perfis, né, de investimentos, e eles são 4 fundos de investimentos, 4 fundos de investimento em cotas, né? Então, cada um deles tem o seu regulamento. Então, quem quiser buscar, isso está disponível na CVM. Então, são fundos onde a gente consegue acompanhar de perto as rentabilidades, os mandatos que o gestor tem para a alocação dos recursos. Então, a gente tem 4 perfis, né? E esses perfis, vamos dizer assim, é como se fosse um cardápio, né? Um cardápio de riscos financeiros que a gente disponibiliza, a entidade disponibiliza para os participantes, né? Começando por um perfil de menor risco, indo até o perfil com maior risco. Então, o perfil com menor risco, a gente, até pelo nome, a gente consegue já identificar ele muito bem. Né? É o perfil conservador, no sentido que ele tem
alocações majoritariamente em ativos pós-fixados, sejam eles títulos públicos federais ou uma parcela dos recursos investidos em títulos privados de alta qualidade de crédito. De qualquer forma, o fator que predomina aqui nesse perfil são os investimentos pós-fixados, no sentido que eles acompanham muito a taxa Selic que o Cleiton acabou de falar. Então, se a taxa Selic se eleva, esse perfil passa a ter uma rentabilidade nominal maior. Em períodos quando a gente teve a Selic mais baixa, né, em 2020, que chegou a 2%, esse perfil sente diretamente esses movimentos na taxa de juros de curto prazo. Temos também um outro perfil ainda de renda fixa, que é o moderado sem ações, né? Então ele ainda não tem um componente de renda variável, porém ele tem um componente de renda fixa um pouco mais, vamos dizer assim, sensível a movimentos de mercado, né? Então aproximadamente 10% da carteira é investida em ativos de longo prazo, de títulos públicos federais indexados à inflação, que tem um componente pré-fixado, né? E esse componente pré-fixado, quando os juros aumentam, ele acaba tendo uma oscilação em termos de cálculo de valor presente. Então, às vezes, a gente consegue, né, mesmo num ativo de renda fixa, tendo, às vezes, né, de forma muito rara nesse perfil, mas é possível que ainda exista até rentabilidades negativas. No moderado com ações, aí o nome já ajuda bastante, né? A gente tem ao redor de 20% alocado em renda variável, então vai ser um perfil onde a rentabilidade oscila bem mais, né? Então, seja, vamos dizer assim, momentos que o mercado está mais positivo, bastante positivo, e momentos onde a gente tem algum estresse, alguma crise, vai pelo lado contrário de uma rentabilidade menor, né? Por último, a gente tem o perfil agressivo, né, que ele se diferencia basicamente pelo montante alocado em renda variável, que nesse caso pode chegar a 40%, mas o ponto neutro dele é 30%. Então, assim, é um perfil que, a longo prazo, né, em função dos riscos que acaba se correndo, se tem uma expectativa de maior rentabilidade, porém, tem todos os riscos associados ao mercado de renda variável, né? Acho que é um pouco a estrutura geral dos perfis. Mas aí, linkando aqui com o que o Cleiton falou, como que esse ano essas rentabilidades estão se comportando? Você falou da Selic, né? A gente está numa Selic bastante alta. Como que a vida este ano dos perfis está acontecendo? Eu acho muito boa essa pergunta. Eu estava esperando essa pergunta. Eu acho até assim, acho que a resposta, né, muitas vezes depende do período que você avalia, mas acho que é importante a gente avaliar o período de 2022, que justamente reflete o cenário econômico que a gente tem aí nesse momento, né? Então, até para compreender um pouco, em função das rentabilidades, a gente consegue entender a alocação que tem nos diferentes perfis. Então, o perfil conservador rendeu até agosto desse ano 8,10%, né? Acima do CDI, que foi 7,75%, e acima da taxa Selic, né? O perfil moderado sem ações, ele rendeu 7,9%, tá? Um pouco abaixo do perfil conservador, justamente por aquele componente que eu comentei dos 10% investidos em ativo mais de longo prazo. Esse componente da carteira teve uma rentabilidade inferior, né, de 4,57%, que fez com que a rentabilidade do perfil moderado sem ações ficasse um pouquinho abaixo, ligeiramente abaixo do perfil conservador. O perfil moderado com ações rendeu 7,32%, aqui influenciado bastante pelo componente de renda variável, que rendeu 4,48%. Então, aqueles 20%, né, investidos em renda variável fizeram com que essa rentabilidade nominal ficasse um pouco abaixo quando a gente compara os perfis com menor risco. E, por último, o agressivo, né, que rendeu 7,13%, também com a mesma explicação em função da alocação mais em renda variável. O que eu quero destacar é que isso é uma foto desse período, né? Então, tivemos um período onde a Selic está mais alta, então tivemos uma rentabilidade superior nos perfis com menor risco. Esse ordenamento vai mudar em diferentes momentos do tempo. Isso é simplesmente uma foto agora desse momento econômico que a gente está passando. Tá?
A gente começa a falar de renda variável, já vem pergunta aqui. Que ações que a gente tem nos perfis, principalmente aí no agressivo? Não sei se o Ferrou tem de cabeça isso, Ferrou? As ações específicas Sim, que... o que a gente tem como benchmark, né? O benchmark, que é um direcionador importante, né, para alocação de recursos, né, é o BRX 100. Né? Então, basicamente, a gente tem as maiores empresas em termos de tamanho, né, que elas são representadas no portfólio. É isso que a gente tem. A gente até subiu, aí o Vinícius pode ajudar a gente. Já tem um material lá no site, né, que tem um pouco da alocação dos perfis. Perfeito, está localizado ali no site da Santander Prev, no www.santanderprev.com.br, biblioteca, né, parte de documentos, na parte de material explicativo vocês encontram esse documento em PDF para consulta, sempre que possível ou necessário. E constam as ações que têm maiores alocações no nosso perfil. E dentro do próprio site da B3, né, Vinícius, tem também a carteira do IBX, como o Ferrou falou, lá a gente consegue ver todas as ações que estão dentro do índice, diferente do Ibovespa, né? O IBX é um pouco diferente, a forma como a gente compõe o Ibovespa e o IBX são diferentes. O IBX é pela capitalização das companhias, né? Então acho que esse é um fator que a gente às vezes fica com o Ibovespa, né? Que é o que aparece no Jornal Nacional, nos grandes telejornais, né? Diariamente, mas o IBX tem uma composição diferente, então por isso que é bom dar uma olhada para ver os pesos das ações que são diferentes de acordo com o índice IBX e Ibovespa, né, Ferrou? Isso. E aí, Cleiton, a gente falou um pouco do mercado interno, só que o mercado externo também influencia aqui na nossa rentabilidade, né? Maior ou menor proporção. Fala então um pouco pra gente Claro. desses impactos que a gente tem também, né? Claro, a gente deu um destaque aqui na primeira parte falando da economia local, mas eu acho que o cenário externo também é um fator que influencia bastante o nosso mercado financeiro local, né? Eu sempre tenho uma conta na cabeça que 80% das nossas movimentações vem do cenário externo, né? E 20% vem do cenário doméstico, né? Olhando o cenário externo, né, é um desafio grande também, né? Primeiro que a gente começa o ano, né, com um conflito bélico, né, um problema geopolítico grande e se arrasta já há mais de 6 meses, né? Isso influenciou o preço de commodities, né? A gente viu o preço do petróleo, né, do barril do petróleo subindo bastante, o que acabou impactando a inflação mundial também. Então a gente observa hoje o Brasil com uma inflação acelerada, mas outros países no mundo que nunca viveram isso, né, estão vivendo também, né? A zona do euro, por exemplo, tem hoje uma inflação acima de 8% no acumulado dos 12 meses. Nos Estados Unidos também, né, está com 8,5% de inflação acumulada nos últimos 12 meses. O que mostra que é um desafio global hoje a inflação, né? Em virtude desse desafio, o que a gente vê, né? Todos os bancos centrais, né, elevando juros, né? A maior parte dos principais bancos centrais do mundo hoje numa trajetória de elevação de juros. Ontem o Banco Central Europeu subiu juros, desde 99 isso não acontecia, ontem aconteceu. A gente viu uma elevação dos juros ali de 0,75. Na economia americana, o 0,75 já acontecendo há alguns meses, né? O Banco Central, o Fed, né, que é o Banco Central americano, subindo juros também, todos eles com o mesmo intuito, né, de tentar diminuir essa pressão inflacionária que a gente vê nesses últimos 2 anos, 2021, 2022. Um outro fator importante é que a gente começa a enxergar possibilidade de desaceleração da atividade econômica nessas economias mais desenvolvidas, né, Estados Unidos, zona do euro. A gente tem uma expectativa de crescimento positivo para 2022 e para 2023, só que a gente vê uma desaceleração nessa taxa de crescimento dessas economias, o que coloca, né, um desafio grande para a gente aqui, né, no Brasil, porque há um impacto, né, dessa desaceleração da atividade econômica global na atividade econômica local, porque a gente tem o fluxo de investimentos, né, a liquidez global diminuindo. Então a gente vê hoje uma menor quantidade de recursos vindos para os países em desenvolvimento, no caso do Brasil, em virtude desse aperto monetário, né? Quando a gente sobe juros, a gente fala que é aperto monetário, né? No economês, né? No linguajar da Faria Lima, né? O aperto monetário, que é esse aumento de juros, ele começa a diminuir a liquidez, a transição de dinheiro entre as economias. Isso vai impactar a gente percebe isso um pouco no câmbio já, né? O câmbio desvalorizou bastante no Brasil porque houve uma saída de recursos. Então a gente tem um impacto hoje, sim, grande da economia global na economia brasileira, apesar de a gente aqui no Brasil estar num momento diferente, né? A gente está numa trajetória de crescimento de PIB ainda, né? Então acho que essa é uma diferença que a gente tem da economia global com a economia local, né? É um desafio grande também para a gente, né?
Quando você falou ontem, eu achei que você ia falar do falecimento da Rainha Elizabeth. Ontem, a gente tá aí, Brexit, e aí, tem impacto o falecimento da Rainha Elizabeth? Essa não estava combinado, gente. Não tem problema. Não, acho que é claro que é muito triste, né? A gente viu aí todo o período que ela ficou, né? Mas eu acho que o impacto mesmo vem pelo Brexit, né? Que a gente já tem visto aí nos últimos anos, alguns impactos, alguns mercados sendo influenciados, saídas de companhias do Reino Unido, mas eu acho que não tem grandes impactos econômicos no curto prazo. E entendido todo esse contexto, é uma pergunta recorrente que a gente tem a gente está falando aqui só para público Santander Prev. Só que o plano da Santander Prev está fechado desde 2018. Então, o plano aberto para novos funcionários é o SB Prev. Então, todo mundo aqui deve conhecer alguém que tem SBPrev, e às vezes pode acontecer algumas confusões, né? Então, aqui a gente está numa campanha de alteração de perfil, Santander Prev, tem 4 perfis, mas tem sempre essa dúvida sobre perfis de SBPrev. Aí, Vinícius tem SBPrev, ele trabalha aqui na Santander Prev, mas ele tem SBPrev. Conta aqui pra gente se tem as diferenças com relação aos perfis, um pouquinho. Não, claro. Como o Ferro bem pontuou, aqui na Santander Prev a gente tem 4 perfis de investimento, classificados pelo seu nível de risco, né? As alterações de perfil ocorrem 2 vezes por ano, né? Uma no primeiro semestre, entre os meses de fevereiro e março, a segunda no segundo semestre, entre os meses de agosto e setembro, essa que está em vigência agora. E o perfil novo passa a vigorar sempre no mês seguinte ao fechamento da campanha. Então, por exemplo, nessa campanha de agora, que vai se encerrar no dia 21 de setembro, o novo perfil passa a vigorar só em 1º de outubro, tá? É importante essa observação também. Já no SBPrev, nós, participantes do SBPrev, contamos com apenas 2 perfis de investimento, que é o de renda fixa e o multimercado. Essa alteração pode ser feita a qualquer momento pela intranet da patrocinadora, ali no portal Pessoas, nossa oferta para você. E essa alteração, como o SBPrev é um plano aberto, ela na verdade cria um novo certificado, né? Então as novas contribuições passam a ser alocadas no novo perfil de investimento escolhido, diferente da Santander Prev, que de fato tem a transferência de 100% do saldo acumulado para esse novo perfil. Tá? Mas basicamente são as maiores diferenças entre o SBPrev e o Santander Prev. O SBPrev, por ser um plano um pouquinho mais novo, talvez seja um pouquinho mais flexível neste ponto, mas ambos dão ótimas escolhas para a alocação dos recursos, né? Importante lembrar também que o SBPrev, no SBPrev, as contribuições da patrocinadora elas não podem ser alocadas de acordo com a escolha do participante. Tudo que o banco contribui, ele já fica ali num default como PGBL e renda fixa, tá? Somente as contribuições de participante, a normal, que tem a contrapartida do banco, ou a voluntária, né, caso o participante opte por realizar a contribuição voluntária, estas podem ser alocadas entre renda fixa, multimercado, PGBL, VGBL, e o céu é o limite, né? Boa. E aqui vem pergunta de milhões. Qual perfil eu devo assumir considerando um horizonte de aposentadoria em alguns anos aqui? Aí, Ferrua, responda a pergunta de milhões. Eu preciso de um papel para anotar isso. Essa pergunta é pergunta recorrente. Comum, E acho que é muito natural. Não frustre as pessoas, Ferrua. Vamos lá, vamos tentar, né? A questão que eu sempre quando eu recebo essa pergunta e procuro responder, assim, no fundo, e não é fugir da pergunta, mas é uma questão de uma decisão individual. Por que eu digo isso, que é uma decisão individual? Porque ela depende de 2 fatores, basicamente. Vamos dizer assim, primeiro, é a capacidade de cada pessoa tende a assumir risco, né? Então, essa capacidade vai estar muito relacionada, vamos dizer assim, em algum momento não, em momentos que a rentabilidade ou não tem uma boa performance, você não seja, vamos dizer assim, forçado a vender, né, ou sair dessa posição em função de alguma necessidade financeira que você tem. Então, essa capacidade é fundamental para a gente pensar em assumir risco. E, por outro lado, também é o desejo da pessoa. Tem pessoas que, vamos dizer assim, naturalmente não estão dispostas a correr riscos, mesmo eventualmente tendo algum
tendo até capacidade financeira para assumir esse risco, né? Uma característica pessoal que essa pessoa pode ter e acaba desejando ficar num perfil mais conservador. E um pouco exemplificando, né, esses pontos, né, acho que a gente pode colocar, né, na capacidade de assumir risco também em função, vamos dizer assim, do patrimônio acumulado, né? Então, pessoas em tese, né, que tenham já um patrimônio que já cubram, vamos dizer assim, as necessidades mais necessárias, né, primárias, né, quando ela já tem um patrimônio mais estruturado, ela tem naturalmente uma capacidade maior de assumir riscos. E outro aspecto importante é o tempo, né? Quem tem mais tempo tem mais chance de, num movimento adverso, recuperar no momento posterior, né? Então a questão do tempo é bem importante. Mas isso não quer dizer que pessoas eventualmente com mais idade, né? Por exemplo, no meu caso, né? Se alguém, por acaso, Somos tem... jovens, por favor. Se alguém tem mais patrimônio, né? E pensando numa expectativa de vida, né? Que hoje em dia é bastante elevada, né? O horizonte de investimento ainda é muito longo, né? Então, a gente, às vezes, associar um pouco a questão da idade à capacidade de assumir risco também acho que é um pensamento um pouco simples, acho que ele precisa ser melhor explorado. Outro aspecto importante que eu acho relevante é que para algumas pessoas o investimento na Santander Prévia é parte do patrimônio, né? Então pode ser que um indivíduo eventualmente tenha um portfólio fora muito alocado em renda variável e opte por ter aqui na Santander Prévia um perfil mais conservador, mesmo pensando que ele tenha toda a capacidade de assumir risco, mas por uma questão de portfólio que ele tenha, né, ele pode optar por um perfil mais conservador. Por isso eu realmente enfatizo essa questão da escolha individual, porque todos esses fatores têm que ser considerados e refletidos justamente, acho que nesse momento agora que a gente está em escolha de perfis, é o momento da gente refletir sobre a condição e os nossos objetivos financeiros. E aí nada impede, né, tô num momento de vida, fico num perfil, vou, né, passando o tempo e escolha outro perfil, né, conforme for me adequando ali ao Sim. meu tempo de plano, né? Sim. E você falou bastante da rentabilidade, do tempo, e aí acho que aqui é mais para o Vinícius, a gente pode alterar a contribuição no plano para, tô me empolgada aqui com essa conversa, quero colocar mais dinheiro ou não, preciso diminuir, é possível alterar a contribuição? Sim, sim. Para todos os participantes com salário aplicável ali na base de 7.500, o plano já prevê uma contribuição padrão, que é a contribuição normal, né, que a gente chama, que é de 2% do seu salário aplicável, né, que é o seu salário real acrescido de 1/12. Além da contribuição normal, o plano disponibiliza uma contribuição voluntária de 2 até 4% do valor do seu salário aplicável. A grande diferença é que a contribuição voluntária ela já não tem a contrapartida da patrocinadora. Ela é alocada ali como saldo de contribuições de participante, porém ela não tem essa contrapartida do banco. E para os participantes que têm um salário aplicável superior a 7.500, também é aplicável a contribuição variável, ou seja, da diferença, né, do seu salário aplicável, dos 7.500, né, até o seu salário aplicável, você consegue contribuir com entre 2% e 9%. Né, essa parcela excedente de 7.500 até o seu salário aplicável, você consegue aí utilizar essa gordurinha para contribuir um pouquinho mais. E o legal é que a contribuição variável tem a contrapartida da patrocinadora. Então, até como o Ferro bem pontuou, pensando em maximizar, né, o acúmulo de recursos, é uma ótima opção, é importante rever também se essa contribuição já está adequada à sua capacidade contributiva, e você consegue fazer essa consulta pelo portal Pessoas, nossa oferta para você, Previdência Complementar. Ali ele vai apresentar para você uma opção de altere suas opções. Ele vai apresentar o seu salário aplicável, quais contribuições você já realiza, né? Percentual de contribuição normal, contribuição variável e voluntária. Também tem as opções de suspensão dessas contribuições, né? Contribuição normal pode ser suspensa a qualquer momento, que é aquela contribuição que tem a contrapartida do banco. E a contribuição voluntária, é importante ressaltar também que ela tem um prazo, na verdade uma carência de 6 meses entre a suspensão e retomada ou alteração do percentual também. Tá? Mas essas alterações
de percentual, retomada ou suspensão de contribuições são feitas hoje pelo Portal Pessoas, nossa oferta para você. E aí, Vini, me corrija aqui se eu estiver errado. Também a gente tem muitas dúvidas sobre esse percentual da variável, né? Quando fala, pode contribuir com 9%, mas não é 9% sobre o salário todo, né? É 9% só sobre esse excedente das 13 UPs, que são 7.500, né? Isso, exatamente. Então, às vezes as pessoas pensam, 9% é 9% do salário inteiro. Não. É só sobre esse excedente, né? Exato. E aí também fazendo aqui a nossa propaganda, no site, na santanderprev.com.br, a gente tem simulador. Então lá você consegue ver, contribuindo mais, qual a probabilidade de eu chegar num certo saldo com algumas determinadas premissas. Então acho que vale a pena todo mundo também entrar para simular, né? E aí pensando aqui no operacional, acho que não estou no perfil adequado, o que eu tenho que fazer? Tem que entrar onde? Preencher o quê? Hoje a alteração ela é feita pelo site da Santander Prev. Então, anteriormente ela era feita pelo Portal Pessoas, mas hoje 100% pelo portal da Santander Prev. Então, no www.santanderprev.com.br, acessando a área restrita, na tela inicial mesmo, onde ele apresenta o seu saldo total, né? Contribuição de participante patrocinadora, rentabilidade, dados cadastrais, a gente já deixou um ícone para alteração do perfil. É importante ressaltar, caso você não tenha respondido o questionário do perfil de investidor, antes de fazer a alteração, esse questionário ele tem que ser respondido, tá? Ele tem uma validade de 36 meses, né, de 3 anos, e para os participantes ativos também tem um redirecionamento pelo Portal Pessoas, tá? Não é que a alteração é feita por lá. Mas, novamente, acessando ali no nossa oferta para você, Previdência Complementar, vocês localizam um link do site da Santander Prev. Ali ele já tem um login direto para sua área restrita, sem precisar informar o usuário e senha. Acho que já facilita bastante também. Às vezes na correria a gente otimiza cada detalhe, né? Então, das duas formas é possível fazer essa alteração. E também é importante salientar, né? O perfil de investidor que sai como resultado do seu questionário de perfil, ele não é uma escolha obrigatória, tá? Ele tem como objetivo ali a orientação para o participante, para que ele tenha um norte, né, de se aquele perfil atual está adequado ou não à capacidade contributiva, ao tempo de vínculo que ele tem no plano, se ele já está próximo da aposentadoria ou não. Então, é um momento de reflexão mesmo, trazer para si esse tema e se perguntar se de fato está tudo de acordo com o que ele espera, ou se tem um perfil que, talvez pela rentabilidade histórica, que claro não é garantia de rentabilidade futura, mas se algum outro perfil aparenta ser mais atrativo para aquela pessoa, né? Então acho que é um momento super importante para as pessoas fazerem essa reflexão e reverem se a opção atual está de acordo. Aí esse questionário, ele é parecido com aquele do banco, né, que a gente tem, só que é mais voltado para as questões de previdência, né? Exatamente. E independente de eu querer mudar de perfil ou não, eu posso preencher a qualquer momento. Ele pode ser preenchido a qualquer momento, a alteração do perfil ela continua sendo facultativa, né, em ambas as campanhas, mas você pode entrar lá e só responder o questionário também para ter esse norte, essa orientação quanto à adequação do perfil para você. Então, como ele tem validade também de 3 anos, eu não preciso, vamos supor, preenchi agora nessa campanha, alterei meu perfil. Aí na próxima campanha não preciso preencher de novo? Não precisa, aí também seria facultativo, tanto a alteração quanto a resposta do questionário. Tá. E aí também perguntas recorrentes. Mudei nesse perfil, nessa campanha. Aí tem a campanha, são 2 campanhas, né? Normalmente que a entidade faz. Na próxima eu posso mudar toda a campanha, tem uma carência? Não, nesse caso não tem nenhum tipo de carência. A alteração pode ser feita em todas as campanhas, inclusive durante a campanha. Essa campanha entre os meses de agosto e setembro a gente iniciou no dia 22 de agosto. Então vamos imaginar que no dia 25 de agosto eu fiz minha opção pelo perfil conservador. Assisti a live hoje e mudei de ideia, né? Fui lá, respondi o questionário, deu um resultado diferente, aquilo me acendeu uma luzinha, quero mudar de perfil. Essa alteração também continua válida, tá? Por mais que você já tenha feito uma alteração dentro dessa campanha, você pode alterar novamente quantas vezes quiser. Só precisa observar o prazo final, né? Essa campanha se encerra no dia 21 de setembro,
mas dentro do período de campanha, o céu é o limite também. Você tem espaço para arrependimento, né, Vini? Exatamente. Dentro desse mês. Até o dia 21 de setembro eu posso me arrepender várias Até as vezes. 11h59. Boa. E aqui, Ferrua, pergunta. Fiz a alteração do perfil na campanha anterior. Eu tenho que mudar novamente? Estou no perfil moderado com ações. Nossa. Pergunta direta. Então, como eu comentei, né, duas coisas. Primeiro, assim, é importante a gente ter essa preocupação com a rentabilidade, né? Isso é um fator que vai ajudar muito, né, nesse acúmulo de recursos e na formação do patrimônio ao longo do tempo. Porém, isso não é uma coisa simples, tá? O que eu quero dizer, e aí o Cleiton pode me ajudar bastante nesse aspecto. O mercado financeiro é muito competitivo, ou seja, tem muita concorrência, né? Então, a nossa capacidade de, vamos dizer assim, sempre acertar, né? Então, em determinados momentos onde o conservador tem uma performance melhor, eu estou no conservador. Aí, depois, num determinado momento, o agressivo passa a ter uma rentabilidade melhor em função da valorização das ações em bolsa, né? A nossa capacidade de acertar esses momentos, a nossa capacidade média não é muito grande, ou seja, justamente por essa concorrência que existe de milhares de pessoas fazendo análises, negociando e incorporando isso no preço, não é qualquer análise que a gente faça que a gente vai ter o resultado. Por quê? Por mais que a gente espere que determinado evento possa acontecer, muitas vezes alguém já analisou isso, já comprou o ativo, ele já se valorizou e quando a gente vai comprar, você tem a expectativa que aquilo vai acontecer, mas aquilo já está incorporado nos preços, né? Então, não é uma decisão simples, não é uma análise, só análises extremamente, vamos dizer assim, aprofundadas que em tese gerariam esse retorno acima do esperado. Justamente por isso que a gente tem um gestor de recursos, né, que traz a expertise, né, de gestão, né, com toda a infraestrutura dessas análises para as decisões de investimento, né? Então, por isso que eu volto naquela questão da capacidade de assumir risco. Acho que esse é um fator fundamental das pessoas no momento de escolher, porque realmente ficar muitas vezes alterando o perfil de forma frequente pode ter o efeito contrário, né? De você justamente ter os piores momentos em vez de você ter a expectativa de conseguir ter os ganhos, vamos dizer assim, esperar estar no melhor perfil em um determinado momento. Então, às vezes é melhor uma análise mais de longo prazo, condizente com a capacidade de assumir risco, do que essa mudança frequente de perfis. Com os gestores eu gosto, assim, às vezes começa isso já está precificado. Mas caramba, o assunto acabou de acontecer, a coisa funciona, é muito rápido, né? É muito dinâmico, né? Como o Ferrua falou, né? A gente está 24 horas, né? O tempo todo a gente está lá na gestão olhando para isso, né? Mesmo quando a gente está fora, a gente está olhando aqui no celular o tempo todo o que está acontecendo de notícias, o que pode impactar diretamente a nossa economia, os nossos investimentos, né? E além disso, né? A gente está lá para isso, né, Ferrua? Nós somos gestores profissionais para isso, né? A gente está lá. Não é à toa que eu tô com 25 anos e com essa cara, né, Ferrua? A tensão é grande, né? Assim, é muita coisa, muita pressão. Não tem mais nem cabelo, né? Já que desde os 20, viu? Mas é isso, né? A gente está o tempo todo olhando o mercado ali de uma forma profissional mesmo, né? Tentando analisar. A Najara brincou, a rainha morreu, como que impacta a economia? É óbvio, a gente está olhando isso também, né? A gente vê tudo o que está acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, e tenta tomar a melhor decisão de investimento. E o que o Ferrua colocou como exemplo, né? A gente olha o investimento anterior, o Vini também falou, né? A gente olha a rentabilidade passada para olhar futuro, né? Pega o caso do S&P, né? O S&P 500 é a principal bolsa dos Estados Unidos, né? No ano passado e no ano retrasado, ganhou muito dinheiro, né? Teve uma valorização excepcional, né? Hoje, até ontem, né, para falar a verdade, o S&P caía 18% no ano. A gente está no mês de setembro, tinha uma queda significativa. O nosso Ibovespa, que nos últimos anos teve uma rentabilidade ok, né, nada surpreendente,
está com uma alta até ontem, até o fechamento de ontem, em torno de 4,7%. Né? Então, olha como não dá para a gente olhar o passado para tentar fazer as nossas alocações. Né? Eu acho que a ideia do perfil de investimento, a ideia da idade, né? O horizonte de investimento, acho que a combinação desses fatores contribui muito para uma decisão mais acertada. Muito melhor do que olhar o passado, né, Ferrua? Isso. Aqui eu acho que o ponto é sempre olhar, né, no longo prazo e ver o quanto a gente tem de apetite ao risco. Mas no curto prazo, aqui perguntas também que volta e meia você deve ouvir, Cleiton. Guerra da Ucrânia pode atrapalhar os investimentos no Brasil? É verdade. Isso daí sempre vai e volta, ainda mais que a guerra tá durando mais. Isso, tá calma e daqui a pouco vem uma notícia, não, tá acontecendo alguma coisa. Impacta, né? Impacta, por exemplo, nos ativos mais voláteis, né? O que é a volatilidade, né? Que ele sobe e desce mais rápido, né? O câmbio, a gente vê isso, né? No câmbio a gente vê um sobe e desce mais rápido. Na própria Bolsa de Valores, né, como a gente citou o exemplo, né, ela sobe e desce mais rápido também, e o impacto vem principalmente via commodities. Né? Nós somos uma Bolsa de Valores aqui no Brasil muito dependente de commodities. Né? Então a gente tem petróleo, a gente tem minério de ferro, a gente tem vários tipos de commodities dentro de companhias que estão listadas na Bolsa de Valores. E a oscilação do preço, conforme o conflito bélico Rússia e Ucrânia avança, a gente vê oscilação nesses preços também, o que acaba impactando na rentabilidade dos investimentos, né? Então, há sim um impacto e vem principalmente nesse momento via commodities, pela variação dos preços, né? Então, acho que tem que ficar atento a tudo mesmo, né? E outro ponto que também volta e vai é a nova varíola. Também, ou não... O que a gente observa nessas variantes de Covid, na varíola do macaco, tudo isso daí, o que a gente olha, é claro que você tem a questão de saúde pública, todo esse problema, né? A gente teve milhões aí de pessoas contaminadas, mais de 600 mil mortes, a gente tem todo esse impacto de saúde pública, mas o que a gente olha pelo lado de investimentos é o impacto econômico, né? E o impacto econômico, ele vem com o fechamento da economia. Né? Nós aqui no Brasil não tivemos o tal do lockdown, né? Nós tivemos uma restrição de mobilidade muito grande. O que a gente olha quando vê surgimento de novas variantes de Covid ou novas expectativas aí de uma contaminação em massa de população é o fechamento da economia. Se a atividade vai voltar a fechar novamente. No curto prazo e médio prazo, pelo que a gente tem observado nessas variantes, a gente não tem mais essa expectativa de uma restrição de mobilidade. Né? Então, acho que o que a gente observa nesse momento é que o impacto é mais limitado. Né? Então, a gente viu o segundo trimestre na China, né, trazendo um exemplo prático. Né? A variante Ômicron chegou na China depois, né? Chegou agora nos meses de março e abril. A economia chinesa fechou. Eles têm uma política de Covid zero. Né? Então, teve um impacto, sim, na cadeia de suprimentos, né? Na cadeia de matéria-prima. Então, acho que a gente vê mais nesse momento, né, já era um impacto limitado e limitado a regiões. A China, de novo, essa semana, né, a gente está chegando ao final da semana, hoje é sexta-feira, e a China, de novo, está sofrendo um pouco lá com um aumento de casos de Ômicron em algumas regiões, o que pode gerar, de novo, lockdown em algumas cidades. Mas aqui, pra gente, eu acho que o impacto é bem... Já está no preço. Já está no preço. Praticamente isso, né, Ferrua? Eu brinco, o Ferrua falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu sempre brinco com os meninos, né, que estão chegando no mercado, né? Não, mas eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo. Eu brinco, eu falo, não foi só sua mãe que teve filho inteligente. Não Todas as mães tiveram filhos inteligentes, né, Ferrua? A gente acha que tá vendo alguma coisa diferenciada, não é tão simples assim. Alguém já viu, né? Alguém já viu. Ferrua, só volta um pouquinho pra gente. Lá no começo da sua fala, você falava dos perfis... conservador e moderado sem ações, eles podem ser negativos? Eu tô resguardada, indo lá, não vou ter susto? Essa pergunta é uma pergunta que vira e mexe acontece, né? Eles são perfis diferentes, então eles têm que se comportar de forma diferente. Realmente, se a gente olha o perfil conservador desde 2004, né, que a gente tem começou, né, com os perfis de investimento, o conservador nunca teve rentabilidade negativa. Uhum. Por outro lado, o moderado de ações, em alguns meses, ele chegou a ter rentabilidade negativa. Assim, de uma magnitude, numa frequência bem diferente do moderado com ações, mas ele já teve rentabilidade negativa. Mas eu estou falando rentabilidade negativa em um determinado mês. Né? Então, quando a gente acumula num período, isso, vamos dizer assim,
é neutralizado ou desaparece quando a gente olha num período mais longo. Mas sim, né, existe essa diferença sim, e o conservador, ele, pelo fato dele seguir a taxa Selic com ativos pós-fixados, ele não é para ter rentabilidade negativa nesse perfil, a não ser alguma coisa muito extrema que até hoje a gente acabou não observando. Tá? Tá. E Cleiton, você comentou da Selic a 13,75. Então, a expectativa para esses perfis mais conservadores, como que vai funcionar essa questão? E aí pensando no curto prazo, um pouco médio prazo, você pode só falar Claro. Eu acho que tem alguns pontos importantes, né? A Selic, ela está em 13,75, né? Mas ela está nesse ponto, né? Ela não vai permanecer nesse ponto por muitos anos, isso. Um dia está com 2, outro dia está com 13,75, né? O ser humano não tem paz, né? Não, a gente vê uma oscilação grande, né? O ponto é que a gente acredita que essa taxa vai permanecer nesse patamar pelo menos até o segundo semestre de 2023, e só a partir dali a gente começa a ver uma desaceleração. Mas é uma desaceleração bem lenta, né? Ela vai ser uma desaceleração gradual, né? Então acho que esse é um ponto também que a gente vê a taxa Selic num patamar elevado até meados do próximo ano, e depois disso ela começa a cair. E isso vai gerar, né, como o Ferrua falou, um impacto nos perfis, né? E a Selic a gente sabe, né? Ela vai impactar todos os perfis, né, Ferrua? Do conservador, do moderado sem e com ações, até o agressivo, porque todos têm uma parcela de renda fixa, né? Tem uma parcela de títulos públicos, de juros ali, né? Então a gente deve observar mais para frente, né? E aí quando eu falo mais para frente, ao longo do segundo semestre de 2023, uma desaceleração da Selic, o que vai gerar rentabilidades menores nominais, né? O que é o nominal, né? Eu sempre ressalto isso, porque você tem a rentabilidade nominal e a rentabilidade real. A rentabilidade nominal é aquele número que a gente vê lá do da nossa rentabilidade no mês contra mês, no ano contra ano, né? E a real é quando a gente desconta a inflação da rentabilidade, né? Estou dizendo isso porque, assim como a queda da Selic vai acontecer, a inflação também, né? A inflação também vai cair. Então, a nossa rentabilidade real também tende a melhorar ao longo do período, né? Ao longo dos próximos meses, né? Tá ótimo. Vinícius, tem uma pergunta aqui. Se eu sair do banco, mesmo assim eu posso alterar o perfil? Então, porque a gente tem algumas condições de participantes que se aposentam, ficam no banco, ou se são desligados, saem do banco e mantêm o dinheiro no plano como benefício proporcional diferido. Pode ainda assim alterar o perfil? Tem alguma restrição? Não tem nenhuma restrição. Então, hoje quando o participante sai do banco, ele tem duas opções para se manter no plano, que seria o benefício proporcional diferido, como você bem perguntou, que é uma opção para você manter 100% do saldo de participante patrocinadora sem novas contribuições, né? Você não perde, neste caso, nenhum valor, e o saldo continua sendo corrigido mensalmente. Durante as duas campanhas que a gente abre durante o ano, o participante também consegue fazer a alteração normalmente da mesma forma que é feita hoje via portal Santander Prev. E a outra forma também de se manter no plano após o desligamento, que é o autopatrocínio, né, quando o participante continua contribuindo sem a contrapartida do banco, dado o término do vínculo empregatício. Ele faria o custeio do banco, né, ele faria a contribuição que era feita pelo participante, mais a contribuição que era feita pelo banco. Mas nessas duas situações, ele continua podendo fazer a alteração normalmente, não tem nenhum tipo de restrição, as regras são exatamente as mesmas. Inclusive para os participantes que já são assistidos, né? Saiu do banco, já encerrou esse ciclo, começou a receber a aposentadoria, a alteração do perfil continua sendo aplicável. É até importante rever esta opção, porque, como o Ferro bem pontuou, os perfis eles têm que estar adequados ao momento de vida, né? Então, pensando no momento de complementação de renda, com outras prioridades, muitas vezes o participante se sente mais à vontade num perfil diferente do atual que ele está. Mas, para efeito de alteração, nada muda. Tá, ok. Ferrua, pergunta aqui também. Quais as taxas de administração e outros custos da Santander Prev? Isso é importante. A gente tem taxas de administração, que a gente monitora isso, é bem competitivo no mercado, né? A gente acompanha isso de perto, porque no final das contas, quando a gente fala rentabilidade, é rentabilidade depois dos custos, né? Então é importante a gente saber as taxas de administração. Então no conservador é 8,05
0,08 bips, né? No moderado sem ações 0,10, no moderado com ações 0,22% e no agressivo 0,25%. Então, assim, elas vão variar conforme o perfil, né? Muito em função do expertise necessário que o gestor vai despender naquela gestão daquele recurso. Obviamente, um perfil agressivo, com mais variáveis, né, que o gestor pode atuar, né, tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado variável, com diferentes estratégias. Com base nisso, ele vai ter uma remuneração maior, mas também com possibilidades maiores de gerar recursos acima, através gerando rentabilidades superiores através das decisões de investimentos, né? Um pouco isso. Acho que é bastante importante, né? Porque o gestor trabalha, aí tem essa, né, essa taxa de administração, e o que o participante vê já é o líquido, né? Sim. Então, voltando naquela questão da governança de investimentos que a gente começou a história, a gente é bastante competitivo no mercado, né? A gente recebe materiais lá na Santander Prev das consultorias que nos assessoram, né? Sim, então, eles sempre pontuam isso. Então, que é um ponto importante para os participantes. Vinícius, comenta um pouco pra gente como que eu acesso o site, que a gente falou bastante aqui, acessa, preenche o formulário, né, o API, né, o questionário de investidor, mas como que eu acesso? Faço minha senha, põe qualquer... Eu ia comentar justamente isso, porque às vezes, pela comodidade, né, a gente acaba entrando só pelo portal Pessoas com aquele link direto para a área restrita do site, sem precisar colocar login ou senha. Eu sou funcionária ativa do banco, eu entro lá no Pessoas, minha oferta para você, Previdência, tem lá, site Santander Prev. Perfeito. Eu clico, ele já entra na minha área de participante, né? Então eu vejo meu saldo... Já vejo tudo lá direto, né? Exatamente. Sem ter que colocar senha de novo. Isso, não precisa pôr. Mas aí, esse é o ponto que eu queria comentar. Por sempre fazer dessa forma, você acaba não criando um cadastro no site da Santander Prev, tá? Então, se numa eventual... férias. Exatamente, período de férias, licença, enfim, qualquer motivo. Ou depois do expediente mesmo, putz, quero acessar aqui. Por mais que você tenha esse mesmo link pelo portal RH externo, é importante também criar o seu cadastro no site da Santander Prev. Então, lá no www.santanderprev.com.br, você tem as duas opções. De entrar na área restrita para todos os participantes que já possuem um cadastro. A gente também disponibiliza uma opção para alteração do e-mail cadastrado para recuperação de acesso. É muito comum o pessoal colocar o e-mail corporativo. E tá de férias, não consegue recuperar a senha. Então, a gente sempre recomenda o cadastro de e-mails pessoais, né? Facilita bastante nessa recuperação de acesso. E para quem nunca criou, a gente tem a opção de primeiro acesso também. É bem intuitivo, tá? Pede ali informações pessoais de data de nascimento, CPF, a criação de um usuário de acesso e a senha. E a partir daí o acesso já fica disponível para consultas, para o caso de desligamento. As alterações cadastrais passam a ser feitas pelo portal da Santander Prev para os funcionários ativos. As alterações que são feitas pelo portal RH, ou seja, pelo Workday, já são refletidas no cadastro da Santander Prev. Então, para quem é funcionário ativo e acessa hoje o site da Santander Prev, ele não dá a opção de edição do cadastro, justamente porque durante o vínculo empregatício essas informações já são extraídas do portal RH mesmo. Tá. E aqui tem uma outra pergunta. Se eu sair do banco, eu posso resgatar o valor total da Previdência? É uma pergunta é aquela pergunta que depende, né? Sempre depende. A resposta é depende. Isso, tem algumas situações, tá? Caso você se desligue antes de se tornar elegível ao benefício de aposentadoria, que seria a partir dos 55 anos de idade, você não leva 100% do saldo do banco. A regra padrão de resgate é que você leve 100% do saldo que você contribuiu, isso não tem nenhum tipo de desconto, e do saldo do banco você leva um percentual proporcional ao tempo que você trabalhou no banco, que seria 2,5% por ano trabalhado, e isto limitado a 50%. Tá? Então, antes dos 55 anos de idade, você tem esse pênalti aí de no mínimo 50% do saldo de patrocinadora. É até por isso que o plano disponibiliza essas opções de manutenção do saldo
após o desligamento, né? Seja no autopatrocínio, continuando as contribuições, porém com custeio integral, né? Sem a contrapartida do banco, ou pelo benefício proporcional diferido, que seria para manter o saldo total sem novas contribuições. A gente tem uma opção um pouquinho mais específica no resgate, no recebimento desses recursos antes dos 55 anos, que é para os participantes que possuem mais de 3 anos de vínculo com o plano e um saldo total, né, a soma de participante e patrocinadora, menor que 40 unidades previdenciárias, que seria o valor de 23.316. Então, para o participante que sai hoje com um saldo inferior a 23.316, soma de participante e patrocinadora, né, ele consegue receber o saldo integral por ser uma reserva um pouquinho menor. Fora essa exceção, digamos assim, somente a partir dos 55 anos é que o participante passa a ter direito a 100% de ambas as partes. 100% do que contribuiu. Acho importante ressaltar que assim, é um benefício de longo prazo, né? Então, por isso que até por legislação as pessoas têm essas opções para manter o dinheiro, né? Exatamente. No plano e aguardar ou levar para um outro plano e sair do banco, mas tem um outro plano. Quero pegar esse dinheiro e vou levar para um PGBL ou para uma outra fundação. Pode, né? Observar essas regras. Narjara, mas não entendi direito essas regras. No site a gente tem o regulamento, tem os simuladores, inclusive simulador de resgate. Então é importante se cadastrar para fazer esses acessos. A gente está caminhando aqui para o final. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, aí eu já vou aqui para os recados finais. Passou super rápido aqui. Eu queria só pegar esse gancho, Narjara, que você bem comentou, essa questão de opção de levar o valor para outro plano. Enfim, é importante salientar que hoje a opção de desligamento do plano também já é feita pelo site. Então, anteriormente a gente tinha um formulário físico que podia ser encaminhado digitalizado ou por correspondência também, mas hoje o funcionário que sai do banco, dentro do site da Santander Prev, já tem a opção do formulário eletrônico. Paperless, é isso. Exatamente. Não queremos papel, queremos todo mundo preenchendo no formulário eletrônico, que Perfeito. fica lá registrado, a pessoa recebe o ok já direto pelo site, Exato, né, não no gera e-mail nenhum cadastrado pessoal. Exatamente. Bem mais cômodo para todos. Tá certo. Claro. Eu acho que só uma mensagem final, né? Eu acho que pegando tudo que a gente conversou aqui e eu acho que o Vini trouxe, o Ferrua, né? O pessoal nas perguntas, né? Na Jara trouxeram também aqui. Acho que tem que amarrar aqui uma ideia, né? A gente olhar com conservadorismo alguns pontos, né? Idade, questão de tempo para aposentadoria e olhar com um olhar muito técnico o ponto do nosso horizonte ali de tempo ainda de empregabilidade, né? O Ferrua acho que colocou no começo aqui, né? Mudou o mercado de trabalho, né, Ferrua? A gente hoje tem um tempo maior, né, de mercado de trabalho, né? Então acho que muda um pouco também a nossa relação aqui, né, com o dinheiro, né? Eu acho que essa é uma mensagem também importante para a gente observar, né, Ferrua? Olhar o como que a gente se vê daqui a alguns anos do ponto de vista da aposentadoria, né? Sim, esse corte dos 55, né, às vezes não vai se imaginar que vai interromper a vida de trabalho, Claro. né? Ainda vai continuar por algum tempo. E aqui como pontos finais, importante acessar o site. No site a gente tem um Fale Conosco, nós temos o e-mail que é santanderprev, com i no final, @santander.com.br. O Vinícius vai dar toda a atenção. A campanha vai até o dia 21 de setembro, com a vigência em 1º de outubro. Então, acessem o site, façam suas simulações, observem com uma certa regularidade a rentabilidade, o saldo. Eu acho que isso faz toda a diferença nesse benefício que é de longo prazo. Quero agradecer aqui a disponibilidade de vocês, todo mundo que está assistindo a gente. E bom dia. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia.